Olá, povo meu, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Que hoje seja o melhor dia de suas vidas. É o que eu desejo para todos, em nome de Jesus, amém? Eu queria compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu sei que muitos estão já aí em grande expectativa, né? Se preparando psicologicamente para mais tarde estar na congregação, cultuando ao Senhor, adorando o Senhor, em comunhão com os irmãos. E eu sei que a alegria tem contagiado o coração dos irmãos, porque sempre que é dia de ir para a congregação, sempre que é dia de se reunir como igreja para adorar o Senhor, é um dia de muita alegria, de muita expectativa, né? Eu particularmente, eu costumo viver uma expectativa muito grande quando é dia de estar reunido na congregação adorando ao Senhor. E eu já começo a minha manhã já ligado com Deus, já falando com o Senhor, para que Ele possa despertar em mim uma palavra, algo que possa também, né, contagiar a vida dos meus irmãos. E hoje não é diferente. Hoje eu quero compartilhar aqui uma pequena palavra com vocês, né, que está no livro de Ezequiel, capítulo 37. Hoje nós vamos aprender lições de Deus com Ezequiel no vale. Nós vamos ver aqui algumas coisas muito importantes que farão toda a diferença em nossas vidas se a gente atentar para elas e pôr em prática, tá bom? Então eu vou ler aqui só o início só da palavra e a gente vai abordando aí o que Deus vai nos ensinar. Diz assim, ó, Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo 1, diz assim: E veio sobre mim a palavra do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu lhes respondi e disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amados, essa palavra aqui ela é muito rica em ensinamentos bíblicos, né? E a pedagogia de Deus para nós aqui é muito interessante. Eu quero abordar algumas questões aqui. Eu li apenas o início do capítulo 37, mas eu gostaria que você, com calma, lesse em casa todo o capítulo 37, porque a cada versículo o Senhor traz aí ensinamentos importantes para nós. Então, o contexto aqui, né, a mensagem expositiva aqui desse texto é o seguinte: Deus arrebata Ezequiel pelo cabelo da sua cabeça e leva ele em espírito a um vale que estava cheio de ossos sequíssimos, ou seja, corpos mortos. E no versículo de número 11, o Senhor vai dizer que ali estava toda a casa de Israel. Ou seja, todos os mortos, né, de Israel estavam ali, naquele vale de ossos sequíssimos que Deus arrebatou Ezequiel e levou ele lá. Ou seja, ali literalmente era um cemitério, onde estavam todos os ossos, né, do povo de Israel que havia morrido. E Deus olha para Ezequiel, e a primeira coisa que Deus fala para Ezequiel é o seguinte: Ezequiel, olha, agora anda ao redor do vale. Ou seja, Deus coloca Ezequiel no vale, mas dá uma ordem para ele: anda ao redor do vale. Ou seja, qual é o primeiro ensinamento aqui de Deus para nós? Aqueles ossos sequíssimos eram ossos de todos os mortos de Israel. Ali estava todo o povo israelense que havia morrido. E, ou seja, ali estava ali o resto de Israel, né? Ossos totalmente sequíssimos, já em decomposição. Mas mesmo assim, Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, anda ao redor deles. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, olha só, mesmo com as pessoas destruídas, mesmo com as pessoas desvalorizadas, mesmo com as pessoas acabadas,
eu não quero que você pise nelas. Trazendo para a nossa realidade hoje, qual é o ensinamento? Qual é o vale que nós vivemos nos dias de hoje? É quando você se depara com um mendigo, é quando você se depara com um morador de rua, é quando você se depara com um viciado, né? E o cara totalmente alucinado, roubando, assaltando para poder comprar droga. É quando você se depara com essas pessoas que estão aí na sarjeta, né? Totalmente dominada pelos vícios, dominada pelo pecado, pelas coisas erradas desse mundo. É quando você se depara com essas pessoas, você está num vale, né? Porque são pessoas que estão destruídas, como esses ossos sequíssimos que estavam aqui nesse vale que Deus levou Ezequiel. Então, quando você se depara com essas pessoas, você está num vale. E mesmo você estando num vale, mesmo você estando diante de pessoas totalmente mortas, vamos dizer assim, ainda que espiritualmente falando, Deus não quer que você pise nelas. Então essa é a primeira lição. Por isso que Deus manda Ezequiel andar ao redor daqueles ossos. Deus podia muito bem deixar Ezequiel andar no meio dos ossos, sair pisando neles, porque eram pessoas que já estavam mortas há muitos anos. Os ossos já estavam sequíssimos, mas mesmo assim, Deus teve o cuidado de dizer para Ezequiel: Ezequiel, anda ao redor, não pisa neles. Ou seja, não pise nas pessoas, né, que são aparentemente inferiores a você, porque elas estão numa condição pior do que a sua, porque elas estão aí em situações de cativeiro, pessoas que estão aí com a vida destruída. Não pise nelas, não humilhe essas pessoas, porque Deus não se agrada disso, né? Então essa é a primeira lição, né? Não pisar naquelas pessoas desfavorecidas. É como no jargão popular, não chutar cachorro morto, né? Como diz aí no jargão do mundo, é não empurrar bêbado de ladeira. Deus não se agrada disso. Deus quer que nós tratemos a todos da melhor forma possível, independente de quem for a pessoa, independente de qual for o quadro da vida dela. Então essa é a primeira lição. A segunda lição que Deus nos ensina aqui através de Ezequiel é que Deus olha para Ezequiel agora e fala: Ezequiel, tá vendo esses ossos sequíssimos aí? Tá vendo esse vale aí? Agora eu te faço uma pergunta, filho do homem: poderão reviver esses ossos? Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel. E Ezequiel, imediatamente Ezequiel olha e responde: Senhor, tu o sabes. Meu amado, Ezequiel, repare que a resposta de Ezequiel não foi nem que sim e nem que não. Por quê? Porque, meu amado, Ezequiel, embora fosse um profeta, embora Ezequiel já tivesse tido muitas experiências sobrenaturais com Deus, embora Ezequiel já tinha visto Deus fazer de tudo, mas Ezequiel nunca tinha se deparado com uma situação como essa, de ver toda a nação de Israel que havia morrido, reunidas ali naquele vale de ossos secos ali, e Deus perguntar para ele se aquele povo ali poderia reviver novamente. Ezequiel já tinha visto de tudo, mas Ezequiel nunca tinha se deparado com uma situação como essa. Isso aqui para Ezequiel era uma novidade. Isso aqui para Ezequiel era maravilhoso demais para a mente dele conseguir alcançar. Por isso ele não responde nem que sim, nem que não. Ele diz: Senhor, tu o sabes. Ou seja, qual é o segundo ensinamento aqui que nós aprendemos com Deus através de Ezequiel? Deus coloca Ezequiel diante de uma situação praticamente impossível para ouvir Ezequiel responder para ele: Senhor, tu é que sabes. Ou seja, aleluia, Ezequiel deu a resposta certa para Deus. Por quê? Porque Ezequiel estava dizendo: Senhor, eu já vi tu fazer de tudo, mas isso aqui eu nunca vi não. Tu é que sabes. Ou seja, Deus se alegrou com a resposta de Ezequiel. Sabe por causa de quê? Porque diante de situações impossíveis, diante de situações sobrenaturais, meu amado, Deus é quem sabe o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer. Ou seja,
Deus levou Ezequiel diante do vale de ossos secos para ouvir Ezequiel dizer para ele: Senhor, é tu que sabe. Em outras palavras, meu amado, na minha e na tua vida, é Deus é que sabe. Deus é que sabe de tudo, meu amado. Nós não sabemos é de nada. Como o apóstolo Paulo já bem dizia nas suas cartas, em parte nós conhecemos a Deus, mas em parte nós profetizamos. 1 Coríntios 8,2, Paulo vai dizer: olha, se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha só, ou seja, nós conhecemos a Deus, irmãos, numa imagem embaçada. É como Paulo já dizia, nós conhecemos a Deus como num espelho, né? Porque na época de Paulo o espelho era aquela coisa embaçada. O espelho naquela época de Paulo não tinha essa nitidez que tem hoje, não. É como se você se olhasse numa panela bem areada, né? Aquela coisa embaçada, sem nitidez. Então nós conhecemos a Deus dessa forma, irmão. Por um espelho embaçado, né? Porque só quem sabe da essência de Deus é Ele mesmo, irmão. Quem pode conhecer os pensamentos de Deus? Ninguém. Mas nós profetizamos e cremos que Ele é possível e é que Ele pode fazer todas as coisas. Então, meu amado, diante de situações extremas, quem sabe é Deus. Ele é que sabe. Então, aprenda a sempre a reconhecer que você é apenas um grãozinho de areia perto da grandeza de Deus, perto da sabedoria infinita de Deus. Então, nós não sabemos é de nada, quem sabe é Ele, né? Agora, Deus, Ele continua, meu amado, entenda isso aqui, Deus continua dando alguns ensinamentos para Ezequiel, e Deus vai falar através de Ezequiel da seguinte forma, versículo de número 4, então me disse o Senhor, profetiza a esses ossos, e diz a eles, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. E assim o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e poreis nele nervos sobre vós, e farei crescer neles carne sobre vós, e sobre vós estenderei também as peles, e porei neles o Espírito. Então, meu amado, olha só, agora a próxima ordem de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. Aleluia. Deus dá ordem para Ezequiel para profetizar sobre esses ossos sequíssimos, para que eles pudessem viver, né? Profetiza sobre esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Agora, meu amado, entende isso aqui. Só tem ossos ali. Só que Ezequiel recebe uma ordem de Deus para profetizar sobre aqueles ossos. E dizer: ossos secos, revivei. Agora, como que isso é possível acontecer? Como que seria? Tenta imaginar como que seria isso. Estava ali todo o povo de Israel que havia morrido, ali, tudo misturado. Cabeça para um lado, perna para o outro, né? Todas as partes da ossada de um ser humano estava ali misturado. A cabeça de um estava aqui, a perna estava lá do outro lado, e assim sucessivamente, uma misturada danada. E Deus agora manda Ezequiel profetizar. Como é que seria isso? Meu amado, eu, na minha humilde conjectura, interpretação aqui, eu posso imaginar a seguinte situação. Primeiro, existem vários ossos que compõem o corpo humano. Porém, existe um osso, ou melhor, três ossinhos que são minúsculos, são 2 milímetros o tamanho deles. 3 ossinhos que compõem a orelha. A orelha, ela tem 3 ossinhos minúsculos, chamado estribo, martelo e bigorna. Esses 3 ossinhos de 2 milímetros, 1 milímetro e pouco a 2 milímetros, eles compõem a orelha. E para você ouvir a voz de alguém,
você tem que ter ouvidos para ouvir. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui é que quando Ezequiel começa a dar ordem para aqueles ossos secos, ouvi a palavra do Senhor e revivei. O primeiro osso a ouvir a ordem de Ezequiel é esses 3 ossos que compõem o ouvido: o estribo, o martelo e a bigorna. Por quê? Porque para os ossos ouvirem a palavra profética de Ezequiel e começarem a se recompor, tem que começar pelo ouvido, né? Lembra de Romanos 10:17? Né? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Então, os primeiros ossos a ouvir a ordem de Ezequiel foi esses 3 ossinhos que compõem o ouvido, que formam o ouvido. São os menores ossos do corpo humano. Ou seja, o que Deus está tentando nos ensinar aqui é que a restauração começa por baixo. A restauração começa pelo menor. Porque quando Ezequiel dá ordem, os primeiros ossos a ouvir a voz de Ezequiel foi os ossos que compõem o ouvido. Porque se eles não ouvem a palavra, não tem como acontecer a restauração. Vai pegando isso aí. Não tem como acontecer a restauração. Então, meu amado, não menospreze as coisas pequenas. O Senhor está te dizendo isso para você nessa manhã de hoje. Não menospreze as coisas pequenas, porque a restauração começa pelo pequeno, pelo menor. Ninguém que se tornou grande, já se tornou grande, já começou grande. Não. Todos que chegaram a ser grande, tiveram que um dia ser pequeno. O apóstolo Paulo, para chegar a ser quem ele foi, ele teve que ter a ajuda de um pequeno chamado Ananias, que foi lá na rua chamada Direita, quando ele estava cego, né? E Ananias orou por ele, devolveu a visão dele, batizou Paulo, e Paulo se tornou um gigante do evangelho, o maior de todos os apóstolos de Jesus. Mas ele teve que ter a ajuda de um pequenininho, que quase não se fala nele na Bíblia, chamado Ananias. Aquela mulher viúva, que estava prestes a perder os seus 2 filhos, porque o seu marido morreu e deixou dívidas, né? Ela só conseguiu a restauração da sua família, ela só conseguiu ficar livre da dívida e alcançar uma independência financeira, porque o marido dela tinha deixado um pequenino vasinho de azeite dentro da sua casa, né? E aquele vasinho de azeite pequenininho, que era minúsculo, serviu para que Deus pudesse encher as vasilhas, as muitas vasilhas que ela pegou emprestada com os vizinhos. E o azeite naquela época, ele valia como ouro nos dias de hoje. Era um item muito valioso, né? E ela conseguiu não só pagar as dívidas, mas viver o resto da vida dela numa vida independente financeiramente falando, porque ela tinha um minúsculo vasinho de azeite na casa dela. E foi com aquele minúsculo vasinho de azeite que ela foi enchendo as vasilhas, meu amado. Então não menospreze as coisas pequenas. Não menospreze. Não pise em ninguém que você achar que é inferior a você. Não. Aleluia. Viva os princípios de Deus como Ele exige de você. Seja uma bênção na vida do teu próximo, independente de quem ele é, né? E ali, então, esses 3 ossinhos minúsculos que compõem o ouvido, eles ouviram a voz de Ezequiel. E a partir daquele momento que esses 3 ossinhos que compõem o ouvido ouviu a voz de Ezequiel, eles começaram então a se recompor, osso com osso, pele com pele, nervo com nervo. E Deus começou a restaurar, né? E a colocar num verdadeiro exército de pé diante de Ezequiel, de todos aqueles mortos que haviam ali no vale. Por quê? Porque um pequenininho chamado estribo, martelo e bigorna deu ouvido à palavra de Ezequiel. Então, meu amado,
quer ter a sua vida restaurada, dê ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido à palavra de Deus. A palavra profética que Ezequiel estava proferindo ali foi uma palavra ordenada pelo Senhor. E ele disse: Ezequiel, profetiza sobre esses vales, sobre esses ossos e diga: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor e revivei. Então, meu amado, quer ter a sua vida restaurada? Dê ouvido à palavra do Senhor. Pare de contender contra a voz de Deus. Pare de murmurar com aquilo que Deus tem falado para você, tem direcionado para você. Entenda que você precisa se subjugar à vontade de Deus, para que você seja um filho obediente, um filho agradável ao Senhor. É como Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo nessa carne, vivo-a na fé, no Filho unigênito de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só que coisa linda. Paulo estava dizendo, olha, agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, é Ele que vive em mim, é a vontade dEle que prevalece em mim. E é isso, irmãos. Então, quer ser restaurado? Dê ouvido à voz de Deus. Agora, mais um ensinamento aqui importante. Agora o texto vai dizer que a partir do momento que Ezequiel começa a profetizar e dar ordem para aqueles ossos reviver, olha o que acontece. Versículo de número 7, diz assim: então profetizei, diz Ezequiel, como o Senhor me deu ordem. E começou a acontecer um grande ruído, ou seja, barulho. E enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram nos seus ossos, cada osso com o seu osso. Oh, glória, aleluia. Querido, entenda, olha o que aconteceu, quando a restauração começou ali no meio daqueles ossos secos, que estavam no vale, houve-se primeiro um ruído, ou seja, um barulho, e um grande reboliço, ou seja, querido, a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando Deus está restaurando ela, depois de nós darmos ouvido à palavra dele, é um grande reboliço, é um grande barulho. Então, se isso já está acontecendo na tua vida, se a tua vida está um grande reboliço, se está um grande barulho na tua vida, meu amado, vem coisas novas de Deus para você, vem restauração de Deus para você, porque o barulho e o reboliço, são os primeiros sinais da restauração de Deus na vida de qualquer pessoa. Então não se assuste se a sua vida está um grande barulho, se a sua vida está um grande reboliço, é porque Deus já começou a restaurar a sua vida. Oh, glória! Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. E a partir desse momento, então, cada osso foi se juntando no seu próprio osso. Ou seja, Deus não restaurou a perna de um no corpo de outro, não, meu amado. Os ossos estavam tudo misturado ali, cabeça para um lado, perna para o outro, braço para o outro e assim sucessivamente. Mas quando Deus começou a restaurar, a cabeça certa veio para o corpo certo, a perna certa veio para o corpo certo, o braço certo. Ou seja, a restauração de Deus é perfeita. Oh, glória! O que Deus tem para fazer na tua vida é coisas boas, são coisas perfeitas, são coisas que vão te trazer alegria, que vão te trazer benefícios. Provérbios 10:22, as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescenta dor. O que Deus vai fazer na tua vida, meu amado, e talvez já esteja até fazendo, são coisas boas, aleluia, para você, ainda que tu não entenda, mas vai te beneficiar. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, o Senhor diz assim, bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então me invocareis, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Então, meu amado, o que Deus tem para você é coisa boa, aleluia, glória a Deus, vai mudar não só a tua vida radicalmente, mas vai alegrar o teu coração e vai te dar a oportunidade de testemunhar que a boa mão do Senhor, aleluia, operou maravilhosamente na tua vida. Oh, glória! Agora, meu amado, essa restauração, ela começa a ser uma restauração perfeita.
sobre aqueles ossos, né? Sobre aqueles mortos de Israel que estavam ali naquele vale de ossos secos. Até que o texto diz que eles se colocam de pé como um grande exército. Aleluia! E Deus então sopra sobre aquele grande exército de ossos que foram restaurados e colocados de pé, e eles reviveram. Querido, eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Aleluia. Eu não sei o que está morto na tua vida, mas tenha certeza de uma coisa: Deus vai fazer reviver novamente. Ainda que seja de uma outra forma, que você nunca pensou, que você nunca imaginou. Aleluia. Ainda que seja da maneira de Deus. Aleluia. Mas Deus vai fazer reviver tudo aquilo que um dia morreu na tua vida, tudo aquilo que um dia foi destruído na tua vida. Mas você precisa obedecer esses princípios que Deus nos ensinou no vale junto com Ezequiel. Que essa palavra possa te alimentar, possa alegrar o teu coração, e que você, aleluia, possa aí ser uma bênção na mão de Deus em todo o seu caminhar. Essa é a palavra que eu deixo para você nesse dia de hoje, e que vocês tenham um dia abençoado, né? Não só durante todo esse dia, mas também que vocês deem um culto racional e alegre para o Senhor logo mais à noite. Que Deus te abençoe e até a próxima.